Diante da situação que nós estamos vivendo, do coronavírus, dos tempos do fim, tantas notícias que aparecem por aí, muitos falando, chegou o fim mesmo. Será o castigo de Deus? Será que Deus está intervindo na história do mundo? Bom, tenho várias perguntas para te fazer, mas vamos começando aí com o nosso papo hoje à tarde. Muito bem, pastor. Primeiramente a todos, a minha saudação, né? Em nome de Jesus, eu fico muito feliz por participar aqui com todos que estão assistindo das diversas redes aí sociais em diversos lugares do Brasil e do mundo, né? Porque a gente não sabe o alcance dessas visualizações agora. No vídeo que eu fiz, na live que eu fiz, eu até expliquei um pouquinho que esse tema de coronavírus, a ação de Deus na história, a escatologia, ele puxa desdobramentos de várias questões teológicas e filosóficas. Uma delas é da teodiceia. A gente tem Leibniz, que foi o primeiro a cunhar essa palavra teodiceia. Teodiceia é como justificar a existência de um Deus de amor no universo de sofrimento. Como é que eu posso falar isso, né? Será que Deus estaria por detrás desses flagelos? E nós temos opiniões diversas na história. Você tem desde a opinião de Calvino, João Calvino, que falava acentuava a soberania de Deus. Deus escolheu que até quem vai se salvar, quem vai se perder, defendido pela Igreja Presbiteriana. Você tem, por outro lado, a ideia mais moderada de Bossuet, que fala que Deus escolheu até os monarcas. Você tem, no contraposto, Ritzel, que era da parte naturalista, que acredita que, não, na verdade, são todas questões da natureza, é bobagem ficar tentando encontrar uma explicação transcendental para isso. Cânceres aparecem, vírus escapam ou se formam, é produto da natureza. Os herdeiros intelectuais disso aí são os evolucionistas hoje, os ateus. E você tem aqueles que ficam meio em cima do muro entre o ateísmo e a crença em Deus, que seria o deísmo de Voltaire. Não, eu acredito que Deus existe, mas ele abandonou esse mundo. Por isso que as coisas acontecem aqui de maneira atropelada. O máximo que Deus fez como criador é dar cordas no relógio do mundo e deixar o aparelho funcionando sozinho. E, biblicamente, como é que a gente resolve isso? Hoje, nós temos uma dificuldade, pastor Capitelli, eu não sei qual tem sido a sua experiência, ou mesmo quem está nos assistindo, de imaginar um Deus que castiga. Essa visão parece que ficou muito solapada. As pessoas não querem saber da imagem de um Deus que castiga. Parece que é quase uma heresia a frase Deus castiga. Falando em termos mais internos aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqueles que não são adventistas que estão nos assistindo são bem-vindos, e o que eu vou falar também aplica-se a outras correntes religiosas do catolicismo, do protestantismo, até de outros ramos, mas eu quero falar especificamente dentro do adventismo e cada um adapta para a sua igreja. Nós viemos de uma época em que o adventismo tinha uma ênfase um tanto legalista na sua pregação. ênfase sociologicamente justificável. Quando os adventistas do sétimo dia surgiram no século XIX nos Estados Unidos, o que estava mais sendo solapado pelas igrejas americanas era a lei de Deus. O pessoal não estava dando bolas para a lei estava sendo colocada. Os pioneiros da igreja levantaram querendo acordar o cristianismo para a importância da lei de Deus, da guarda do sábado. E sempre que você quer dar importância a um assunto, ele se torna mais central nos seus argumentos, nos seus discursos, na sua escrita. Por exemplo, hoje a ênfase está muito grande sobre a questão de feminicídio. E vocês notaram como é que sempre os jornais trazem casos de feminicídio? Será que há mais feminicídio hoje do que havia no passado? Não. É porque, como essa é uma temática mais difundida hoje, os jornais dão mais ênfase a isso hoje do que no passado. Não que não existia feminicídio antes ou que esse fosse o único crime que temos hoje, é apenas uma questão de centralidade temática. E os pioneiros deram muita centralidade à lei, que acabou dando um tom meio legalista a esse discurso. Na América, em 1888, houve uma conferência para discutir a questão da justificação pela fé, e aqui na América do Sul a coisa demorou um pouco mais a chegar. Até por volta dos anos 80, a ênfase da igreja era muito em cima da doutrina, em detrimento ao relacionamento com Deus. Só que depois nós recebemos boas mensagens aqui de Morris Vanden, de Queen, Alejandro Bullion e outros mais que vieram, que mostraram a importância de um Deus que ama, de um Deus que é gracioso, de um Deus que está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. E foi muito bem-vinda essa ênfase que nós tivemos. Só que o pêndulo da história acabou perdendo o rumo, indo para um outro extremo.
Se antes havia uma ênfase à doutrina em detrimento ao relacionamento, hoje é uma ênfase ao relacionamento em detrimento à doutrina. O que importa hoje é amar Jesus. Ele não me cobra nada. Ele me aceita como eu sou. E a gente acaba bebendo um pouco do discurso pós-moderno que é feito fora da igreja. Quem ama não pune, quem ama não limita, quem ama não diz não, quem ama aceita, quem ama abraça, quem ama respeita, quem ama entende. E a gente atribui essas mesmas visões pós-modernas para o nosso discurso e para Deus. Acaba tendo uma ideia distorcida de Deus que não é a ideia bíblica, porque a mesma Bíblia que mostra Deus amando ao mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a mesma Bíblia que diz Deus é amor, também diz que Deus mandou uma praga para os israelitas que rebelavam, como, por exemplo, no caso de Coré, da rebeldia de Coré, Deus mandou também uma praga contra os assírios, conforme está escrito no livro de 2 Reis. Deus mandou pragas para o Egito, ou seja, o Deus da Bíblia, diferente do Deus pós-moderno, ele pode sim enviar castigos e pestes como o coronavírus. Eu sei que isso é forte, porque as pessoas preferem mais a ideia de Deus bonzinho, carinhoso, mas eu não posso ler a Bíblia pela metade. Então, podemos determinar, de fato, que nos últimos dias, coronavírus ou outro tipo de patologias ou outro tipo de endemias ou pandemias sejam castigos de Deus? Como entra o coronavírus diante do o princípio das dores, o esquema mesmo final? Nos dá uma luz sobre isso aí, por favor. E queria dizer aqui, a frase que eu repeti 2 vezes na minha live foi o seguinte: eu não falar peremptoriamente que Deus mandou o coronavírus seria teologicamente irresponsável de minha parte. Porém, negar essa possibilidade seria covardia e desonestidade intelectual com a Bíblia. Correto? Então, eu coloco como possibilidade. O que eu tenho a Bíblia não me autoriza a dizer que essa situação foram provocadas diretamente por Deus. A Bíblia me permite dizer que situações são provocadas por Deus. Ou seja, há situações na Bíblia em que o terremoto foi o próprio Deus que fez surgir, que abriu a terra e caiu. Mas há situações na Bíblia que mostram que foi o diabo que provocou aquilo ali. Como eu estou do lado de cá da eternidade, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: Deus, quando ele quer, ele provoca terremotos. Eu só não posso apontar, sem um diagnóstico bíblico, qual é qual. Por exemplo, o Monte Sinai tremeu. Ali foi um terremoto provocado por Deus, que a voz de Deus falou no Sinai e o Sinai tremeu perante a voz de Deus. Mas agora pode ter um terremoto lá no Sinai, eu não vou dizer necessariamente que foi Deus que fez tremer. Então Deus pode provocar essas coisas. Eu acho que o erro teológico que muita gente comete, pastor Capitelli e todos os queridos que estão nos ouvindo aí, é tomar apenas um lado da verdade e totalizá-lo. Toda vez que eu pego um lado da verdade e o totalizo, eu crio uma heresia. Por exemplo, Cristo é Deus? Claro que ele é Deus. Mas eu posso enfatizar tanto que ele é Deus que eu nego a encarnação. E eu caio na heresia do docetismo. Cristo era homem, ele era homem, 100% homem, de carne e osso. Isso é uma verdade bíblica. Mas eu posso enfatizar tanto isso que eu nego a divindade de Cristo, criando apenas o ebionismo, por exemplo. Nós somos salvos pela graça, claro, e pela fé. Mas eu posso enfatizar tanto isso aí que eu perco o valor da lei, ou eu posso enfatizar tanto a lei que eu perco o valor da graça. Então a verdade tem que ser conjunta e não apenas seccionada. E na verdade conjunta, o que eu tenho da Bíblia? Eu tenho da Bíblia que Deus provoca, sim, ao longo da história bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, catástrofes para mostrar alguma coisa. Deus mostra doenças que ele mesmo colocou, mesmo depois da cruz. Muitas vezes a nossa tendência lá Marcião, para quem não sabe, Marcião foi um teólogo do 2º século, que propôs que havia 2 deuses na Bíblia, o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O do Antigo Testamento era o mal, que deu a lei, que destruiu pelo dilúvio, e o do Novo Testamento, opositor ao do Antigo, é o Deus bom, é o Deus de amor e tudo mais. Porém, no Novo Testamento, eu encontro o mesmo Deus, entre aspas, bom, provocando catástrofes. Por exemplo,
Quando Herodes, é descrito no livro de Atos dos Apóstolos, Herodes estava em Cesareia Marítima, e todo orgulhoso, se apresentando como um Deus perante o povo, a Bíblia fala que um anjo de Deus veio, e Herodes começou a ser comido de vermes e morrer ali por um castigo direto de Deus. Ananias e Safira, quando eles roubaram lá os dinheiro da igreja na venda dos terrenos, o próprio Deus os fulminou diante de Pedro e João. Então nós vemos ali Deus também fazendo práticas assim tremendas. Agora devemos lembrar também de uma advertência de Jesus. Esse que é o problema de totalizar tudo. Quando perguntaram a Jesus assim, aquela torre, Senhor, que caiu e matou muita gente, né? Eles eram todos culpados, né? Jesus falou assim, não é por aí. Eles não eram menos culpados do que vocês. Então eu não posso agora dizer diretamente que todo mundo que contraiu o coronavírus, eu vi essa pregação de alguns evangélicos aí da linha da soberania de Deus que me preocuparam. Alguns colocando o seguinte, não, se o coronavírus veio é porque Deus quis, mas quem é filho de Deus não será tocado. Aí vem com um salmo lá que diz, cai o meu ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tudo. Gente, quando a Bíblia fala quem é filho de Deus não é tocado pela praga e tudo mais, devemos entender que a Bíblia fala sempre na história e na meta-história. O que ela quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer o seguinte, que qualquer coisa que eu sofrer nessa vida, se eu for fiel a Deus, isso será passageiro. Não vai durar para sempre, porque eu terei eternidade. A Bíblia em momento algum promete que em nenhum canto o servo de Deus não vai ter problema, não vai ter doença, não vai ter angústia. Tanto é que Cristo foi tocado ali por chagas, Cristo na cruz, mas Cristo tinha um propósito. Não importa, mesmo Jesus na cruz não foi poupado. E também, se não quiser o exemplo de Cristo, eu dou outros. Deus livrou Paulo e Silas da prisão, mas o anjo que livrou Paulo e Silas da prisão não livrou Paulo da degola. O anjo que livrou Pedro da prisão não livrou Pedro de ser também crucificado de cabeça para baixo. Interessante. O mesmo Deus que livrou a Igreja Apostólica em alguns momentos não livrou noutros. Então devemos... Jó era fiel. Esse foi o nó teológico dos amigos de Jó. Porque Jó era fiel e estava sendo alcançado por tudo o que na teologia deles somente os infiéis eram alcançados. Praga, doença, perda de amigos, perda da fortuna. Então eu tenho muita preocupação com essa teologia positivista que diz assim, pega o Salmo, praga nenhuma chegará à tua tenda e entende aquilo apenas no ponto da história e acaba lá, amigos de Jó, achando que todos aqueles que estão em Cristo não vão ser afetados. Meus amigos, isso não tem base bíblica. Daniel era fiel a Deus e foi parar cativo na Babilônia. O Elias Elias estava quase em depressão quando ele fugiu da rainha lá, e outros casos mais a gente pode contar. Quando o Hebreus fala dos heróis de Deus, fala que alguns foram cerrados pelo meio, possível alusão ao profeta Isaías. Isaías, né? Então eu não gosto muito, eu prefiro o seguinte, como disse o livro de Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Diante dos acontecimentos finais da história desse mundo, eu vi aí que você fez uma menção aí, um artigo interessante, tem a ver também e pode ser um chamado para o povo de Deus, que é um chamado também para a gente ter os cuidados necessários. O coronavírus veio por uma questão alimentícia, há uma mensagem para proclamar ao mundo sobre a volta de Jesus, acontecimentos finais, e tudo isso, se a gente coloca numa panela só, tem tudo a ver. Com certeza. Como a gente lida com isso aqui, doutor? Bom, é interessante que os hábitos alimentares da Bíblia, é curioso por que algumas pessoas têm hábitos alimentares diferentes. Um dia desses eu vi um programa da filha do Gilberto Gil, eu esqueci o nome dela agora, uma que mexe com culinária e receita, e ela foi entrevistar uma atriz, aliás, um ator, um cantor, e o cantor ela foi fazer para ele no programa de culinária lá, pipoca no azeite de dendê. E ele falou o seguinte, desculpa, eu não como pipoca nem azeite de dendê. Ela falou, não, desculpe, foi isso que eu fiz, a produção me falou e tudo mais. E ele falou, eu não como porque eu sou de Oxóssi,
não sei o quê, do candomblé, e o meu santo não me permite comer isso aí. Ela falou, eu também sou espírita, eu sou de Ogum, não sei, cada um falou o nome das entidades lá, e eu sei que a gente não pode comer isso porque faz mal para a entidade. Então você nota, você tem uma situação aqui de alguém que não come determinadas comidas porque vai fazer mal pro santo dele, não é nem para ele. Tanto é que quando ele está lá incorporando, ele fuma e bebe cachaça em alguns centros espíritas. Nós temos, por outro lado, outras pessoas que, veganos, e quando eu estou falando, não estou generalizando, não, estou dando exemplos específicos sem generalizar. Há veganos também que seguem o veganismo, mas não tem nada a ver com saúde. Ele é vegano, mas ele come Coca-Cola, ele toma Coca-Cola com batata frita todo dia. O que ele não quer é saber de produto animal. O veganismo dele não é por uma questão de saúde, é apenas por uma questão de ecologia e respeito aos animais. Então, o vegano, por exemplo, ele não vai aceitar colocar um cinto de couro no corpo, ele não come carne, ele não come ovos, ele não bebe leite, mas ele não se importa de passar todo dia tomando Coca-Cola, porque o objetivo do veganismo não é saúde, é proteção aos animais. Você vai também em algumas linhas budistas, ou mesmo hindus, melhor dizendo, eles também não comem carne, são vegetarianos, mas por causa de uma questão de lei kármica, porque o hindu acha que todo mundo vai encarnar num tipo de animal. Então, se eu comer a carne da vaca, eu posso estar comendo a alma de alguém, isso pode atrasar na minha lei kármica, e uma série de coisas assim. Eu estou colocando esses contrapontos para dizer que as pessoas podem ter dietas por vários motivos. Eu tenho que citar mais um também. Há pessoas que fazem uma dieta, por exemplo, eu vou abandonar o trigo, eu vou abandonar carboidrato, mas é porque, porque eu quero ficar bonito, ou bonita, com o corpo esbelto, né? Então, eu faço o jejum intermitente, alguma coisa assim, tudo. São propostas alimentares que nós vemos por aí, seja por motivo religioso, como eu apresentei do budista, do espírita, seja por motivo ecológico, como eu apresentei do vegano, seja por motivo estético, como eu apresentei essas novas que tem por aí. A pergunta que eu tenho que fazer é, biblicamente, por que motivo eu tenho uma dieta? Esse é o ponto. E quando eu coloco isso aqui, por todos que estão nos ouvindo, eu não estou aqui interessado em colocar a dos adventistas é melhor do que as de fora, não é com ar triunfalista, é apenas para direcionar por que nós temos a reforma de saúde. A nossa dieta não é meramente por uma questão de nos sentir melhores dos superiores, porque eu também poderia citar os judeus com a comida kashrut. O judeu tem muito rigor na comida kashrut, mas não é por saúde, é por questão de purificação. Purificação. Não é questão de saúde que o judeu entende hoje, que ele não come a carne do porco, ou ele não come, por exemplo, o judeu, se você for um judeu religioso, eu digo, ele não serve na mesma panela a carne e o leite. E ele nem pode, a mesma panela que ferveu um leite, não pode fazer carne, porque não pode misturar os talheres. A mesma faca que cortou uma carne não pode ser colocada junto com o leite. Isso faz parte da kasher, da comida do kashrut, das comidas limpas dele, mas por questão de purificação. Por que eu entendo e a Igreja Adventista entende a reforma de saúde? Não é por nenhum desses motivos que eu coloquei. O Adventista tem que entender que ele segue a risca a reforma de saúde, não é por questão de estética, não é por questão de sentir melhor do que os outros, não é simplesmente por uma questão ecológica, não é por uma questão de reencarnação, mas também não é apenas por questão de saúde. É também por questão de saúde, mas não somente por questão de saúde. Porque se for de questão de saúde, eu vou cair naquela teologia positivista que eu condenei ao início. Se eu sou vegetariano, eu não posso ter câncer. Então, se eu estou tendo câncer, é porque eu não sou vegetariano. Não é por aí a coisa. E nem criar também na igreja uma espécie de justificação pela soja. Não é por isso que nós temos a reforma de saúde. Nós temos a reforma de saúde por quê? Em primeiro lugar, porque Deus mandou. E se Deus mandou, Deus sabe o que é melhor para mim. Então eu tenho que seguir a reforma de saúde pelo mesmo motivo que eu coloco gasolina ou álcool no meu carro e não água. Se alguém perguntar por que você, quando vai abastecer o carro, você coloca gasolina ou álcool, mas não coloca água? Simples, porque o manual do fabricante diz que o motor funciona com gasolina ou álcool, porque o motor aceita os dois, é bicombustível. O manual do fabricante diz que não vai aceitar colocar água ali. Ora, se eu sou inteligente o bastante para colocar gasolina ou álcool no meu motor e não água,
eu devo ser inteligente o bastante para colocar dentro do motor do meu carro o que diz o manual de fabricação. E vou mais além. Eu não coloco gasolina ou combustível no meu carro num posto sem bandeira, ou num posto que eu desconfio, ou num posto que alguém falou que tem combustível adulterado. Por quê? Porque eu sei que isso vai dar uma vida menor para o carro. Olha que interessante. No meu carro, que é um objeto que se estragar, eu vou ficar chateado, mas eu tenho o seguro do fundo mútuo, eu vou ganhar outro carro. Mesmo sabendo que se o meu carro der perda total, eu vou ganhar outro carro do fundo mútuo, mesmo assim, eu não coloco combustível no meu carro no lugar onde diz que tem combustível adulterado. Então, eu não apenas coloco o que o manual do fabricante manda, mas eu procuro colocar coisa de qualidade. Agora, olha que contrassenso. Quando eu vou para o manual do fabricante daqui, aí eu já não respeito o que o manual do fabricante diz. E vou mais além. Eu ajo como se eu perdendo esse corpo eu pudesse ter outro. O fundo mútuo não pode me dar outro corpo. O fundo mútuo não pode me dar outra saúde. O máximo que eu posso ter é, como meu plano de saúde, um tratamento num hospital ou numa clínica de vida saudável, como nós temos várias no Brasil. Mas eles não vão me dar outra vida. Então, primeiro é uma questão de inteligência. Segundo, uma questão querigmática. O que é querigmática? De pregação. Eu estou anunciando para as pessoas, através do meu estilo de vida, que eu acredito no manual e no autor do manual. E em fazendo isso, eu estou pregando o braço direito da terceira mensagem angélica, que é a reforma de saúde. Sem exageros, como eu falei, não é justificação pela soja, sem extremismos, mas ao mesmo tempo mostrando quem eu sou e quem é o meu Deus. Pastor, obrigado por esse panorama geral. Acho que é bastante sábio e prudente da maneira que você foi colocando. Mas você tocou num ponto que eu queria te perguntar. Então, nós temos uma mensagem poderosa para os últimos dias. Duas coisas. Você acha mesmo que estamos vivendo nos últimos dias e o coronavírus e tudo que está acontecendo, essa situação também financeira mundial, e o que virá a acontecer nas próximas semanas, sem ser profeta, mas nós percebemos, de fato, que existirá um caos mundial financeiro. Aí entra a mensagem adventista para os últimos dias. É mesmo um sinal dos últimos dias, é o início das dores, a turbulência que nós estamos vivendo. E se nós temos uma mensagem, e parte dessa mensagem também tem a ver com a reforma para a saúde, e também claro, a volta de Jesus e os últimos momentos da história deste mundo, qual é o papel de um jovem adventista, de um irmão que tem um manual, e esses são tempos para ler ainda mais, para poder buscar mais devoção e vivenciar isso, mas tampouco ficar calado, porque diz em grande voz a mensagem dos 3 anjos. Então, como entra isso no cenário final, tanto da reforma de saúde, a mensagem que nós temos, é a mensagem de Apocalipse 14, e os eventos finais e a situação que nós estamos vivendo. Estamos vivendo realmente no limiar, já às portas da vida de Jesus? Como vai ser isso? Eu vou responder isso em 3 momentos para o pastor, bem rápidos. Aliás, 2 e uma parábola. Vou fazer como Jesus. Jesus explicava e dava uma parábola. O primeiro momento que eu vou dizer isso aqui é o seguinte. Eu respondo com relação à cronologia da seguinte maneira. Eu já vi médicos que falam assim, pela minha experiência de médico, pelo prognóstico, esse paciente não passa dessa noite. E muitas vezes o médico acertou, e houve vezes que o médico surpreendeu com o camarada saindo do coma e vivendo mais 3, 4 anos. Às vezes o médico fala o seguinte, esse sujeito aqui ele vai viver no máximo 3 meses. Repito, ou o médico às vezes acerta, às vezes erra. Mas muitas vezes ele acerta. Ele acerta com base em quê? Pela experiência dele de médico, ele dá uma ideia. Mesmo sabendo que ele pode se equivocar. Olhando o panorama do mundo à luz da Bíblia, eu digo que esse paciente, planeta Terra, não passa dessa noite. Hoje, nós temos condições claras no mundo para que os eventos finais descritos no Apocalipse 13 e 16 se cumpram rapidamente. Estou falando como um médico anunciando, esse sujeito aí tem 3 meses de vida, pela minha experiência de médico. Então, vou dar um exemplo por que eu estou falando isso. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em primeiro lugar, nós tínhamos que ter um mundo unificado.
E a pergunta é, como é que o anticristo vai colocar um decreto onde ninguém pode comprar nem vender, de modo que pegue o mundo inteiro? Ora, hoje nós temos condição do mundo inteiro ser unificado por um decreto. E o coronavírus me mostrou isso. Eu vi que é possível haver um decreto que está acima de todo o país, de toda nação, de toda preferência política, partidária, e parar o mundo. Nós vimos que isso é possível, porque uma pergunta que muitos faziam incrédulos seria o seguinte: mas vem cá, mas como é que os países árabes vão aceitar, por exemplo, uma lei dominical? Como é que a Rússia vai aceitar ligar com os Estados Unidos e tudo mais? Nós estamos vendo esse panorama hoje. Isso é muito possível. E Roger Cohn, do White State dos Estados Unidos, muito tempo, ele via 3 caminhos para essa conflagração final: uma grave crise ecológica, uma grave crise moral e uma grave crise econômica, financeira. E nós estamos vendo as 3 coisas aqui. Somando ainda, estou fazendo um prognóstico médico, eu vejo no mundo hoje situações. Eu aconselho que vocês leiam o 3º livro do Yuval Harari. Ele escreveu Homo Sapiens, Homo Deus. Ele é um ateu. Ele é um ateu. E o 3º, eu já li os 2, estou lendo o 3º. Fugiu agora o nome, daqui a pouco eu lembro. Que é sobre o futuro, que ele prevê como é que é o futuro. E o Harari fala... Interessante, eu estou citando um ateu e estou admirando coisas que ele escreveu, mesmo sem concordar com tudo dele. Ele fala que nós vamos viver uma época pós-trabalho. Pós-trabalho. Onde as pessoas vão ter a sua situação. E esse homem, eu estou falando, não é um pastor de uma igrejinha do interior, não. É um camarada que hoje está sendo aclamado. Ele diz que o mundo vai ter que ser interligado em termos econômicos. E que nós não vamos precisar nem de trabalho, que nosso trabalho vai ser controlado pelo governo, que vai dar pensão, porque não haverá emprego para todo mundo. A máquina vai substituir muita gente. Para o mundo não eclodir, ele diz que o sucesso do mundo será fazer como o governo de Israel faz com os judeus ortodoxos, que eles ficam só estudando e o governo dá pensão para eles. Junto com o Yuval Harari, nós temos o outro, Bauman. Bauman é muito citado agora. Quem estuda sociologia ou filosofia na faculdade leu Bauman, fala da sociedade líquida. Bauman fala que nós precisamos, mais do que nunca na história, de um governo único. Há 5 questões hoje no mundo que não tem quem os controle e é muito perigoso deixar essas potências solitárias. Em primeiro lugar, internet. Quem controla a internet está na mão de ninguém. Você pode colocar na internet um vírus que você faz derrubar a Bolsa de Valores de Nova York. Ou você pode vender armas nucleares por ali. Segundo, quem controla tráfico de drogas e de armas? Temos que ter legislação internacional para isso. E não adianta a Interpol nem a ONU, que eles não estão fazendo esse papel. Quem controla a crise ecológica do mundo? Vimos aí o Papa até acionando que a Amazônia do mundo, e o Bolsonaro falou: a Amazônia é nossa, mas realmente, se hoje a Amazônia acaba, o mundo inteiro vai. Vocês viram que um vírus não controlado na China afetou o mundo inteiro. Quarto, quem controla a Bolsa de Valores? Quem controla a Bolsa de Valores? Hoje, uma queda na Bolsa de Valores pode fazer falir um banco no Brasil. Um empresário que está nos ouvindo até agora pode perder tudo por causa de uma especulação de uma Bolsa de Valores em Hong Kong. E quem controla isso não está na mão de ninguém. É especulação. E, por último, quem controla o terrorismo do mundo? Então, esses elementos são como se fossem crianças soltas numa casa com objetos cortantes e inflamáveis, colocando o risco de matar todo mundo. É necessário, estou usando a analogia de Bauman, é necessário que haja uma babá para tomar conta dessas crianças, que elas estão soltas e são muito perigosas. E quem seria essa babá mundial hoje? Então temos que construir, repito, não estou citando pastor Bullion, pastor nem Ellen White, nem pastor Capitelli, nem pastor Ayrton Keller, eu só estou usando autores céticos, ateus, seculares, pessoas que são aplaudidas na faculdade. Não estou nem citando a Bíblia. Esses autores estão dizendo que chegamos finalmente a uma condição que ou o mundo faz isso ou o mundo vai acabar. Temos que ter um governo único, ainda que os países tenham a sua independência, que eles respeitem esse governo único, que a ONU não serve para esse papel. E esse governo único tem que controlar o comprar, o vender, o sair, o transitar, as questões todas. Ele tem que ter uma lei supra, e os governos têm que aceitar isso. E ele fala: hoje, Bauman, o único homem capaz de ocupar esse posto é o Papa Francisco.
Bauman falou mas em quê? Eu não acho que Bauman leu O Grande Conflito ou assiste a Novo Tempo. Bauman não assistiu nenhuma série de conferências de Mark Phelan, nem leu o novo livro dele que a Casa Publicadora está citando agora. Não acredito que Bauman foi a uma assembleia da Conferência Geral, não. E nem acredito que Bauman leu o Apocalipse. Bauman apenas fez uma leitura sociológica. O que eu estou querendo dizer, pastor Capitelli, é que eu não preciso, por favor, entendam bem para não soar herético o que eu vou dizer. Eu não preciso necessariamente da Bíblia para ver a profecia da Bíblia. Quer dizer, o que eu quero explicar com isso é o seguinte, mesmo que eu fechar hoje a palavra de Deus, é nesse sentido que eu quero dizer isso. Eu olhar para a janela da minha casa, eu vejo aquilo que a palavra de Deus falou acontecendo ali sem nenhum pastor precisar levantar. Repito que eu tenho medo de ser mal interpretado. Quando eu falo que eu não preciso da Bíblia, não é isso. A Bíblia é a palavra profética. Eu digo que uma vez que eu conheço a profecia, eu não preciso ouvir nenhum pastor. Basta eu olhar pela janela. Agora, como eu falei, esse é um prognóstico similar ao do médico quando diz. Olha, eu acho que esse camarada não passa de 2 dias no hospital. E muitas vezes o médico acerta. O camarada, ou às vezes ele fica muito tempo. Agora, se eu tenho um paciente, um parente que eu amo muito, e o médico fala o seguinte, Rodrigo, eu perdi o meu pai ano passado. Meu pai faleceu. Né? E quando eu soube que ele estava nas últimas, eu fui várias vezes a Belo Horizonte, porque um médico amigo meu, adventista, falou assim, olha, você vem que você vai despedir do seu pai. E eu fui já sabendo disso. Eu não fiquei apostando na ideia de, vai que ele erra e meu pai vai viver mais 1 ano. Se você está morando em qualquer lugar e o médico fala o seguinte, pega o avião e vem para cá, porque a chance de você despedir da sua mãe, se você for inteligente, você pega o avião e vai. Mesmo sabendo que há uma chance do médico estar equivocado, viver mais 2 anos. Mas você pega e vai. Então hoje eu estou vendo um mundo que está fadado a morrer talvez em pouco tempo. Eu estou pegando o avião e estou indo atrás. Estou me preparando. Mas nisso aqui eu quero colocar 2 anotações para entrar na parábola final que eu queria dizer. A primeira anotação. Cuidado, porque ao mesmo tempo que Jesus falou, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, o mesmo Jesus que falou isso, também falou, haverá falsos cristos e falsos profetas. E qual será a ênfase dos falsos cristos e dos falsos profetas? Então esse aqui eu tenho que deixar muito claro e redondinho, senão meu discurso ficará pela metade. A ênfase dos falsos cristos e falsos profetas é geralmente a ênfase alarmista, que ao invés de pregar ao povo a fidelidade e o amor a Deus, prega no povo o temor, o medo e o pânico em face ao que está acontecendo. Interessante que Jesus falou, ouvireis falar de guerras, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. E então se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. No original grego, essa expressão princípio das dores é a mesma ideia de uma mulher quando ela está tendo a contração para dar à luz, e a contração do parto vai, e quanto mais vai chegando a hora do nascimento, a contração vai ficando mais encurtada. Então, devemos ficar alerta, mas mais do que desesperados, angustiados, proclamando pânico geral, é erguer a minha cabeça, sabendo que a minha salvação se aproxima. Então, por um lado, eu tenho aquela pessoa que diz, não é nada, não está acontecendo nada, meu senhor tarde vem, e tem aquele que fica fazendo apocalipse de jornal, sabe? O comentário do apocalipse, você fica olhando, olha aquilo aqui, eu não quero. Então, quando eu dei esses exemplos aqui, que eu falei que eu posso olhar para a janela e ver o cumprimento lá fora, aí eu tenho que continuar o meu exercício. Depois disso, eu voltar para a minha Bíblia, me consagrar a Deus e erguer a cabeça feliz, porque o meu Senhor está voltando. Agora, se eu não fizer isso, se eu ficar só olhando pela janela e fechar a Bíblia definitivamente, aí eu vou cair nessa onda desses pregadores apocalípticos, que eu toda hora vendo, e ficar falando muita bobagem. Olha, esse cara vai assinar o decreto dominical, não porque eu tenho um amigo de um amigo de um amigo que trabalha na Casa Branca, que ouviu que o presidente tem o decreto dominical guardado lá, um amigo de um amigo falou que os Illuminati vão fazer isso e tudo mais, eu tenho toda aquela teoria da conspiração, e o diabo gosta de teoria da conspiração, sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, a teoria da conspiração, vejam, os exemplos que eu dei aqui, eu procurei citar autores sérios, eu dei fonte bibliográfica do que eu estou falando, eu falei de Bauman, eu falei de Yuval Harari, quando eu citei esse artigo que o pastor mencionou, e eu citei o artigo científico e mostrei
mas geralmente teóricos da conspiração, eles, quando citam, é recorte de Folha de São Paulo, de revista Veja, ou então um amigo de um amigo de um amigo que ouviu que alguém falou. Então, o diabo gosta desse negócio, porque dá uma falsa ideia de sinal quando não é, e quando os verdadeiros sinais acontecem, as pessoas não acreditam. Será que eu tenho tempo só para contar uma parábola, pastor? Eu não sei como é que está o nosso tempo aí. Acho que sim, temos aí mais uns 3 minutinhos. Então, pessoal, a história que eu quero contar para vocês, essa história é baseada em um fato real que aconteceu na Europa no século XVII. Havia uma cidade que era uma cidade que tinha um costume interessante. Os moradores da cidade, todos os dias, saíam da cidade e trabalhavam num campo que havia a mais ou menos 2, 3 quilômetros da cidade. Eles iam com as enxadas, assobiando, cantando, mulheres, crianças, velhos, adultos, todos. E ali trabalhavam o dia inteiro na lavoura. À noite voltavam e dormiam para no outro dia de novo para a lavoura. Até que um dia mudou-se para aquela cidade um circo. E aquele circo tinha palhaços que faziam o povo rir muito, o povo ficava entretido com as piadas, as cambalhotas que os palhaços davam, e era muito gostoso assistir os palhaços. E a rotina mudou, porque agora, antes de dormir, eles assistiam os palhaços, riam e iam para casa, rindo. No outro dia trabalhavam na lavoura, já querendo voltar à noite para ver mais um show dos palhaços. Até que um dia os palhaços estavam se aprontando para o espetáculo, e o povo estava longe na lavoura, trabalhando, quando, de repente, um palhaço falou: "Você está sentindo cheio de queimado?" "Eu estou." O mato em volta da cidade começou a pegar fogo. E em breve chegaria na cidade, ia ser uma perda total. O palhaço desesperado falou: "Nossa, vamos apagar o fogo." O outro: "Não, nós não damos conta de pagar, temos que chamar o povo para nos ajudar. Nós dois sozinhos não damos conta, então vamos lá." Começou a tirar a roupa de palhaço, o outro falou: "Não dá tempo, não dá tempo, temos que correr." E foram correndo os dois palhaços estrada fora para avisar o povo que a cidade estava na iminência de perigo. E quando o povo estava lá trabalhando na lavoura deles, lá ao longe vem pulando com roupas coloridas 2 palhaços. E eles gritavam e pulavam e gritavam e pulavam. E o povo, quando viu aquela cena, começou a rir. E quanto mais os palhaços pulavam e gesticulavam, mais o povo ria e dava gargalhadas. Era muito engraçado. E os palhaços gritavam e o povo ria. O mestre, quando contava uma parábola, aliás, eu alerto que a perda foi total, o incêndio queimou o circo, o trade, a fazenda, tudo do povo, queimou tudo. O mestre Jesus, quando contava uma parábola, perguntava aos ouvintes: "O que vos parece? Onde está o problema? Na mensagem ou nos mensageiros?" Todas as vezes que eu falo que Jesus breve voltará, mas eu não vivo como quem está ardentemente desejando a volta de Jesus, eu pareço um palhaço com a imagem correta, com a mensagem correta. O máximo que eu arranco das pessoas é gargalhadas. Toda vez que eu falo com o mundo sobre reforma de saúde, mas eu vivo como se tudo isso fosse bobagem, faço até piadinha disso, eu pareço um palhaço com a mensagem correta. Todas as vezes que eu deixo de fazer uma análise fria da sociedade, com fontes básicas, conforme a Bíblia apresenta, à luz da Bíblia, para ficar correndo atrás de sensacionalismo e teoria da conspiração, eu pareço um palhaço com a mensagem correta. E eu gostaria, pastor, não só para mim, mas para você, para o seu ministério, para todos os jovens que estão conosco agora, que nós fôssemos bem mais do que palhaços contando piadas ao mundo. Fôssemos arautos de Cristo, advertindo para os solenes tempos em que vivemos. Eu, Rodrigo, acredito que os próximos anos são anos que devemos prestar bastante atenção, porque podem ser os últimos anos desse mundo, como médico que anuncia que alguém está para morrer. Se eu errar, não importa, eu continuarei esperando o meu Salvador, como espero desde o dia do meu batismo. Porque existe uma diferença entre crer que e crer em. Há muitas pessoas que só creem que. Ele crê que Jesus vai voltar. Eu quero crer que, eu quero desejar a volta de Jesus. Mais do que apenas crer, eu quero desejar a volta de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor está conosco. Eu e pastor Capitelli, Senhor, estamos aqui juntando os nossos esforços para relembrar essa juventude, a nossa mensagem, o nosso papel nesse mundo e os eventos que nos aguardam. E que nós possamos em breve, muito breve, ver o Senhor voltando nas nuvens com poder e grande glória. Dá-nos a tua paz, Senhor. Por amor do teu nome nós oramos. Amém.